Olá, tudo bem contigo? Professor Fabiano Pereira, mais uma vez por aqui, para nós corrigirmos mais uma bateria de questões. Hoje, bateria de questões do CESP, questões de direito administrativo, para você aumentar a sua performance nos próximos concursos públicos. E ó, se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, clique aqui agora, se inscreva, porque isso é muito importante para mim. Quanto mais inscritos no canal, quanto mais nosso canal crescer, mais conteúdo de qualidade você vai ter aqui disponível 0800, viu? 100% de forma gratuita. E ó, você sabe muito bem como é que funciona o nosso curso, mas não custa nada repetir. Você sabe que o nosso curso funciona da seguinte maneira. Eu vou botar a questão na tela, você vai dar uma pausa e vai, ó, responder cada uma das questões e colocar o gabarito aqui embaixo no comentário. Pode até anotar no seu caderninho aí, mas coloca aqui embaixo no gabarito também, no comentário. Porque eu preciso acompanhar como é que está a sua evolução. Isso é muito importante para mim, para eu selecionar as próximas questões que estão por vir. Aí eu vou selecionando de acordo com aquilo que eu percebo que os alunos estão errando com mais frequência. Pode ser? Combinado então? E ó, aqui embaixo também, na descrição do vídeo, deixei um link para você clicar e baixar um presente que eu deixei para você. Tenho certeza que vai ser muito útil no seu processo de preparação, tá? Então é só clicar aí e fazer o download. Vamos lá então. Questão de número 19, agora nós estamos corrigindo questões do CESP. Olha só. Se um servidor em disponibilidade reingressa no serviço público em cargo de natureza e padrão de vencimento correspondentes ao que ocupava, então nesse caso ocorre o que se denomina o quê? Ah, essa aí foi fácil, né? Ocorre o que se denomina aproveitamento. Resposta letra B. Por quê? Porque o servidor estava em disponibilidade. O que significa ficar em disponibilidade? Olha só. Suponhamos que o servidor ocupe o cargo de analista do Ministério do Planejamento. Analista do Ministério do Planejamento. Ele já ocupa aquele cargo há 2 anos. Portanto, ele não é estável. Gente, é difícil. Mas vamos supor que uma lei simplesmente seja aprovada no Congresso, extinguindo aquele cargo de analista do Ministério do Planejamento. E agora, o que acontece? Infelizmente, como o ocupante daquele cargo ainda não era estável, ele só tinha 2 anos de efetivo exercício, ele vai ser exonerado do cargo. É triste, mas é verdade. Mas por outro lado, suponhamos que ele já fosse um servidor estável, já tivesse cumprido o estágio probatório, tivesse sido aprovado no estágio probatório, já tem 10 anos de ministério. O que vai acontecer? O cargo dele pode ser extinto? Pode. Se o cargo for extinto, a princípio ele vai ser colocado em disponibilidade. Vai ficar em casa sem trabalhar e recebendo. Ah, e é bom demais, professor. Calma lá. Não é tão bom assim. Porque vai ficar em casa sem trabalhar e recebendo proporcionalmente ao tempo de serviço. Então ele não vai receber o valor total. Ele vai receber um valor menor, bem menor do que aquele que ele recebia. Tranquilo? O cálculo, só para você ter uma noção, tá? Tem algumas peculiaridades, mas não vou explicar aqui porque isso não cai em prova. É mais ou menos o seguinte, ó. Em regra, para se aposentar, o servidor tem que ter 35 anos de efetivo exercício, né? Então vamos supor que aquele servidor, ele recebia por mês R$ 3.500. O que eu vou fazer? Eu vou dividir R$ 3.500 por 35 anos. Então vai dar o quê? 3.500 dividido por 35. O que vai dar 3.500 dividido por 35? Vai dar aqui R$100. Opa, volta aqui, questão. Não é você agora não. Cadê? Então R$ 3.500 dividido por 35 vai dar R$100. Tá bem? Se vai dar R$100 aqui, eu vou colocar quanto tempo que ele tinha de serviço? 10 anos. 10 anos vezes R$100, R$1.000. Em tese, ele vai ficar sem trabalhar, recebendo R$1.000 por mês. Até ser aproveitado em outro cargo que tenha mesmo padrão de vencimento, mesmas atribuições. E aí ele vai ser aproveitado nesse outro cargo, aí ele volta a receber aquela remuneração anterior. Então perceba aí que não é assim tão simples quanto parece. Então a resposta aqui realmente é a letra B de bola. Questão 20. A questão 20 diz o seguinte.
A autoridade administrativa de determinado ente ofereceu uma representação ao Ministério Público contra conduta de agente público que resultou na locação de bem pelo poder público em valor superior ao de mercado. Nessa situação hipotética, o ato imputado. O que acontece? Vou explicar melhor aqui. A autoridade administrativa, o chefe de uma autarquia, por exemplo, dirigente de uma autarquia, percebeu que um servidor, que era responsável ali pela comissão de licitação, ele tinha permitido que a autarquia fizesse a locação de um imóvel por um preço muito superior àquele preço de mercado. Foi só isso. A princípio, aqui no enunciado não está falando que ele recebeu nada por isso. Mas ele permitiu. Permitiu que a administração tivesse um prejuízo, porque está alugando um prédio, um imóvel no valor acima de mercado. Aí o que a autoridade administrativa fez? Ela fez uma representação perante o Ministério Público. Ministério Público, aconteceu isso aqui. O que você vai fazer, Ministério Público? O Ministério Público vai ter que tomar providências. Tá ok? É claro que você já sabe, porque você está estudando isso há mais tempo, que essa conduta caracteriza ato de improbidade administrativa. Não preciso nem dizer. Caracteriza ato de improbidade administrativa. Poxa, sabidamente o cara ele tinha conhecimento de que o imóvel estava com um valor acima do mercado. Então ele não podia permitir que a administração pública alocasse o imóvel por aquele valor. Ele tinha que pelo menos negociar a redução do valor para um valor de mercado. Porque os cofres públicos estão tendo prejuízo naquele momento. O enunciado não fala que ele está se enriquecendo ilicitamente, mas pelo enunciado dá para constatar que houve um prejuízo aos cofres públicos. E aí você sabe muito bem que para alguém ser punido com base no artigo 10, porque no artigo 10 estão as condutas que, se praticadas, podem caracterizar prejuízo aos cofres públicos, lá no artigo 10. Para alguém ser punido com base numa conduta prevista no artigo 10, a conduta tem que ser dolosa ou culposa. Dolosa ou culposa. Tá bem? Para alguém ser punido com base no artigo 9º, onde estão descritas as condutas que causam enriquecimento ilícito, as condutas têm que ser dolosas. E para alguém ser punido com base no artigo 11, a conduta pode ser culposa? Não, tem que ser obrigatoriamente dolosa. Então, artigo 9 e artigo 11, as condutas têm que ser dolosas, obrigatoriamente. Para alguém ser punido com base no artigo 10, prejuízo ao erário, a conduta pode ser dolosa ou culposa. Então vamos lá responder a essa questão. Nessa situação hipotética, o ato imputado, letra A, não caracteriza improbidade administrativa por ausência de previsão legal. Errado. Caracteriza sim. B, somente caracteriza improbidade administrativa se houver conduta dolosa e for comprovado o enriquecimento ilícito. Errado. Conduta culposa também pode caracterizar aqui improbidade administrativa. Por quê? Porque a conduta é descrita no artigo 10, causou prejuízo aos cofres públicos. E quando está descrito no artigo 10, prejuízo aos cofres públicos, a conduta também pode ser culposa. C, apenas caracteriza improbidade administrativa se a conduta for dolosa. Errado, pode ser culposa ou dolosa. D, caracteriza improbidade administrativa se for demonstrada a conduta dolosa ou culposa. Certinho. Desde que seja comprovado o enriquecimento ilícito. Errado. No enunciado aqui, não dá para ficar comprovado, não dá para inferir que houve enriquecimento ilícito. Eu não consigo extrair essa informação, que houve enriquecimento ilícito. Tá bem? Então não interessa se o agente se enriqueceu ilicitamente. Mesmo que ele não tenha se enriquecido ilicitamente, se ele proporcionou um prejuízo aos cofres públicos, ele pode estar ali praticando o ato de improbidade administrativa, com toda clareza. Então, por eliminação, letra E. Ou seja, caracteriza a improbidade administrativa. Opa, volte aqui. Meu slide hoje está falhando demais. Peraí. Não é você agora não. Caracteriza a improbidade administrativa se for demonstrada a conduta dolosa ou culposa, independentemente da comprovação de enriquecimento ilícito do agente público. Resposta, letra E. Tá vendo? Resposta, letra E. Então vamos lá para a questão de número 21. Um servidor estável do estado do Pará um servidor estável do estado do Pará foi concedida licença para tratar de interesse particular pelo prazo de 2 anos. Nessa situação hipotética, durante esse período, a licença pode ser. Gente, é lógico que aqui para responder a questão, você precisaria conhecer o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Pará. Não é isso? Não, não é isso. Porque aqui você vai perceber que as informações que estão sendo cobradas
São informações gerais sobre a licença para tratar de interesses particulares. Por isso que eu selecionei essa questão aqui, tá? Vamos começar de baixo para cima. Nessa situação hipotética, durante o período de licença, durante esse período, a licença poderá ser remunerada? Não. Se é licença para tratar de interesse particular, a licença não é remunerada. Não é remunerada. Ela é sem remuneração. Ok? Então, de cara, eu já elimino essas três possibilidades aqui. A letra A, B e C. Volta. Letra C. Remunerada no limite de um terço. Também está errado. B. Interrompida a qualquer momento, desde que por parte da administração. Também está errado. E letra A. A letra A diz interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor. Então, resposta, letra A. Então, veja só. Duas informações que eu julgo muito importantes para você responder as questões de prova. A primeira é a seguinte. Essa licença para tratar de interesse particular, ela é um ato discricionário. O servidor, ele formula o pedido e a administração vai avaliar a conveniência e a oportunidade de conceder ou não aquela licença. Vamos supor, então, que a administração concedeu a licença, sem remuneração, pelo prazo de 2 anos, para o servidor tratar de interesses particulares. Naquele período ali, ele pode trabalhar em iniciativa privada, sem problemas, porque ele não está trabalhando no poder público. Ele pode, tá? Agora, olha só. A partir do momento que ele começa a usufruir da licença, ele já sabe que a qualquer momento essa licença pode ser revogada. Porque é discricionária tanto a concessão da licença quanto a revogação. São discricionários. Então, às vezes, 6 meses depois, a administração entra em contato com o servidor e fala, você vai ter que voltar ao trabalho. Mas a licença não era de 2 anos? Era, mas nós estamos precisando de você. Você vai ter que voltar ao trabalho. Acabou. Ele não pode questionar aquela decisão. Então, a qualquer momento, essa licença pode ser revogada, não só por decisão do servidor, mas também por decisão da administração pública. E no contexto geral, então, a resposta é a letra A. Tá ok? Certinho aí? Bem, então essas eram as questões que eu queria resolver para você hoje. E ó, comentários aqui embaixo, viu? Não esqueça. Vem aqui, clique, inscreva-se no canal e ative o sininho. Quando você ativa o sininho, sempre que eu postar um novo vídeo, ó, o próprio YouTube já se encarrega de comunicá-lo ou de comunicá-la. E você não perde nenhuma aula sobre o nosso curso de resolução de questões. Diante disso, nos vemos em breve. Até mais.